É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. Josué capítulo 2, versículo 15. Josué é fácil, né? Você tem lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Capítulo 2, versículo 15. Bom, deixa eu comentar com você rapidinho a história, depois a gente vai entrar direto no ponto, né, que é o versículo que nos importa aqui. O Josué, ele tinha assumido, né, ali no lugar do Moisés, né, o Moisés, ele já tinha, Deus tinha recolhido ele, né, ele faleceu, e o Josué, então, daria ali continuidade para conduzir o povo de Deus até ali pela terra prometida. E o Josué, então, estava, né, ele enviou ali espias para eles poderem espiar a terra, e esses espias, eles quase foram pegos, né, e estavam ali, foram enviados a Jericó, e quase que eles foram, então, pegos ali. Uma mulher chamada Raabe, né, essa mulher, ela morava ali em Jericó, né, e essa mulher, ela estava envolvida com a prostituição, né, ela era uma pessoa que estava ali presa, né, na prostituição, ela é envolvida com a prostituição ali. Mas ela recebeu esses homens na casa dela, e ela protegeu, porque o pessoal foi buscá-los, né, foi ali procurar, porque sabiam que eles eram espias, eles foram denunciados, e a Raabe, então, ela protegeu. Então, mesmo a Raabe, né, envolvida com a prostituição, ela recebeu esses dois homens de Deus na casa dela, e ela, então, ali demonstrou que ela abriu o coração para Deus, né, eles estavam num caminho errado, mas ela recebeu esses homens em casa, né, e esses homens, então, ela protegeu, né, não entregou eles ali para os soldados ali tudo, e aí na hora deles irem embora, ela falou para eles, olha, eu sei que vocês são de Deus e que vocês vieram para tomar Jericó, né, e eu queria que vocês, quando viessem, poupassem a mim e a minha família. Então, realmente, ela abriu ali o coração para Deus. Aí aqui no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 15, a palavra diz aonde ela morava. Olha só que interessante aí, ó. Versículo 15 de Josué, capítulo 2. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Então, o que acontece? Vamos entender aqui. A Raabe, né, ela infelizmente tinha uma vida errada, né, envolvida com a prostituição, ela usava o corpo dela para conseguir dinheiro ali, né, era realmente uma pessoa envolvida, né, com a prostituição. Mas o que acontece? Quando ela teve a oportunidade, né, de receber ali os homens de Deus na casa dela, quando ela entendeu que Deus estava ali, através daqueles homens, né, ela não ofereceu ali o corpo dela, né, ela não se envolveu com a prostituição. Ela entendeu que era uma oportunidade. Então, além dela proteger, né, ali os homens, o que acontece? A Bíblia mostra que a casa dela, né, era no muro da cidade. Naquela época, o que acontece? Tinha ali um muro que protegia a cidade, né? E eles tinham o costume de algumas casas serem feitas no muro. E a casa dela era uma dessas casas. Só que a Raabe, né, ela nos mostra aqui, mesmo ela estando errada na vida dela, né, quando ela recebeu ali os homens de Deus, a gente percebe que ela não ficou em cima do muro. Então ela tomou uma decisão, né? Ela teve a oportunidade de ter esse contato, né, ali com os homens de Deus, e ao invés dela oferecer, né, o corpo dela, ela ofereceu o coração dela. Ela falou, olha, eu sei que vocês vão voltar para tomar a cidade,
eu queria pedir que vocês poupassem a mim e a minha família por esse ato que eu estou tendo aqui de proteger vocês. E ela então lançou uma corda, eles desceram a muralha e fugiram e foram embora. Então, mesmo ela morando no muro, né, ela não ficou em cima do muro. Ela tomou ali uma posição. A posição de, entenda bem, se abrir para Deus, né, de se entregar para Deus. Então, essa posição, ela é muito importante, porque quando eu tomo, né, a decisão, né, de que a minha família é uma bênção, de que eu sou uma bênção, de que eles não vão se perder, de que eles são herança, de que meu casamento, né, ele foi levantado pelo Senhor, né, Deus uniu. Então, quando eu tomo essa posição, eu saio de cima do muro, e Deus então consegue operar. Lá na passagem de Lucas capítulo 1, vamos lá para Lucas capítulo 1, no versículo 18. Lucas capítulo 1. O versículo 18. A gente vai ler até o 20, tá? Lucas capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 20. A gente vai meditar aí, vamos lá. Esse trecho aqui, a gente vai falar sobre o Zacarias e a Isabel, né? Eles foram ali os homens que foram responsáveis de gerar o João Batista, o homem que preparou os caminhos para Jesus. Só que o Zacarias, né, e a Isabel, eles não podiam ali ter filhos, né? E o Zacarias servindo a Deus com muito amor, com muito carinho, mesmo sem ter essa bênção, né? E o anjo do Senhor apareceu e falou que a esposa dele engravidaria. Mas olha só o que aconteceu aqui. Vamos direto no ponto do versículo 18, tá? Olha o que diz aí, ó. Lucas capítulo 1, versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então, olha só que interessante esse ponto aqui. Os dois serviam a Deus, Zacarias e a Isabel. Eles eram avançados em idade, né, não tinham ali como nascer, né, deles uma criança, né? Mas eles foram escolhidos para gerar ali o João Batista, que prepararia o caminho, né, para Jesus. Só que quando o anjo, né, apareceu para ele por ordem de Deus para dar o recado de que a oração deles foi ouvida, depois você pode pegar aqui para ler um pouquinho antes, tá? Você pode ler aqui do versículo 5 em diante. A palavra diz que o anjo Gabriel apareceu e disse para ele que a oração dele foi ouvida, né? A oração dos dois foi ouvida. Então o que acontece? Quando o anjo, né, ele aparece aqui no versículo 13, inclusive, diz assim, ó: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Então, quando o anjo aparece e dá a notícia, ele fica em cima do muro. Diferente da Raabe. E olha que a Raabe não conhecia a Deus. Ela recebeu os homens de Deus, né, e abriu ali o coração para Deus. E o Zacarias era o sacerdote. Quando o anjo apareceu para ele por ordem de Deus, né, ele não acreditou. É como agora. Esse anjo aqui, a palavra diz que o pastor é o anjo da igreja. Então esse anjo aqui está pregando para você essa palavra por ordem de Deus. De quem é a palavra? De Deus. Então o anjo está aqui na ordem de Deus, trazendo para você o recado do Senhor, e a gente não pode ficar em cima do muro, porque isso vai atrapalhar. Não vai se converter, não vai parar de beber, não vai melhorar
né, a mente, não vai se ver livre dos problemas de saúde. Por quê? Porque a gente fica em cima do muro. Então, nós que já temos um tempo com Deus, a gente que precisava acreditar, né, e tomar uma posição. A gente vai deixar, de repente, pessoas que vão conhecer Deus agora, ficar mais firmadas do que a gente, que já anda com Deus há um bom tempo. Então, nós não podemos fazer isso. Em cima do muro, Deus não opera. Tem que tomar uma posição. Tanto que a palavra diz que a pior coisa, entenda bem, não é nem a pessoa que é fria ou quente. Quer dizer, fria é aquela que não acredita, quente é aquela que é fervorosa. A palavra diz que o pior é um morno. O que é um morno? Crê, mas não crê. Ora, mas também às vezes não sabe se é aquilo que quer. Confessa, mas de vez em quando volta atrás. Né? Toma posição, depois recua. Então não pode ser assim. Nós não estamos servindo a Deus por um milagre. O milagre é uma necessidade, a bênção é uma necessidade que nós temos. A gente serve a Deus por prazer, né, de andar com Ele, porque nós conhecemos o Senhor, e é a partir daquele momento que a gente conheceu, a gente entendeu que esse é o caminho. E Ele nos abençoa por amor, por prazer de nos ver ali, entenda bem, firmados, né? O prazer de Deus é poder ajudar, o prazer do Senhor é poder ali suprir a nossa necessidade, mas a gente não pode ficar em cima do muro. E eu fico em cima do muro quando eu volto atrás na minha oração. Entendeu? Ah, pastor, mas apareceu uma coisa no caminho, difícil, eu entendo. O diabo joga pedras no caminho para a gente desviar. Não, eu não vou sair do caminho que Deus me deu. Eu vou chutar para fora do caminho essa pedra. Deus vai me dar força para eu poder chutar essa pedra para fora, mas do caminho eu não vou sair. Eu não vou retroceder na oração que eu fiz com base naquilo que Deus falou ao meu coração. Então eu não posso ficar em cima do muro. Deu para entender isso aqui? Se eu orei por um familiar, eu vou ficar firme até resolver aquele caso. Mesmo que pareça piorar. Mesmo que eu seja até afrontado. Você não para de ir na igreja, você é um fanático, você é isso, você é aquilo. Não. Eu não vou retroceder. Entendeu? Eu não vou retroceder. Então, o Zacarias, por ter ficado em cima do muro, e como falei para você aqui no versículo 13, né? Não li para você aqui porque nós estamos com o horário certinho, né? Mas se você ler aqui no versículo 13, o que fala aí no versículo 13? Que a oração dele foi ouvida, né? Não temas, né? Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz, e lhe porás o nome de João. Até o nome tinha. Perfeito. Já nasceu até com o nome. Quando Deus faz a coisa, é perfeita. Não importa se é avançado em idade, se bebe muito, se é envolvido com o mundo do crime, não importa. Deus tem um propósito. Entendeu? Então eu tenho que sair de cima do muro. A decisão é minha. Para que a minha oração seja ouvida, eu tenho que decidir. Se eu ficar em cima do muro, não vai adiantar. Essa dúvida não vai resolver nada. Entendeu? Eu tenho que colocar diante de Deus, acreditar e sustentar ali a minha oração, mesmo que depois que eu faça a oração, pareça piorar. Você viu a resposta que ele deu para ele aqui? No versículo 20, o anjo, né, Gabriel, falou para ele, para o Zacarias: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Por quê? Né? Por que ele ficou desse jeito? Porquanto não creste. Você vê que é uma coisa interessante. A gente quer tanto
que algo bom aconteça para a nossa família, mas quando a gente se depara com uma situação adversa, parece que a gente não quer tanto como queria antes. Porque se eu quero muito, eu vou acreditar. Não é verdade? Então a gente não pode ficar em cima do muro. A gente não. Por quê? Porque você conhece Deus. Se a Raabe, que não conhecia, era o primeiro contato dela com o homem de Deus, ela abriu o coração, ela tinha uma vida errada e ela abriu o coração, ainda mais eu e você. A gente não pode duvidar. Tem que levar até o fim. Deus me mostra se eu tiver que fazer alguma coisa, né? Porque tem momentos que a gente tem que agir. Se você pegar a palavra oração, ela tem duas partes: ora e age, ação. Então, Deus, eu orei. Se eu tenho que fazer alguma coisa, agir de alguma forma, o Senhor me mostra. Mas se não é para agir agora, é para ficar firme apenas, então me mostra também. Entendeu? E sustentar aquilo, que Deus vai honrar a nossa fé. Não fique em cima do muro. Em cima do muro, Deus não opera. Eu posso orar, determinar, jejuar, confessar, mas se uma hora eu quero, na outra eu não quero, a coisa não vai funcionar para mim. Entendeu? Não vai funcionar para mim. Amém, Jesus? Glória a Deus. Por isso que a palavra diz, né? Aquele que pôs a mão no arado tem que seguir, né? Já viu o missionário explicando? Alguém que já trabalhou já? O animalzinho lá, o cavalo puxando, né? O boi puxando lá. Esqueci o nome da peça lá, para arar, para abrir a terra. Alguém já trabalhou com isso já? A irmã trabalhou já? Você viu o missionário falando? Você prende a peça no animal e o animal vai puxando. E você vai atrás ali segurando, né? Então, se você olhar para trás, ele faz o quê? Ele vai entortando. Entendeu? Como é que você vai plantar um negócio assim, tudo torto, né? Não. O animal está puxando e você aqui, ó, retinho, para fazer o caminho certinho para poder colocar a semente. Né? Então, esse arado, essa peça aí, né, que vai abrir a terra, que vai arar a terra ali, né, esse arado aí, que é essa peça, é isso mesmo. Esse arado aí, ele vai abrir o caminho da forma certa, não pode olhar para trás, senão vai estragar todo o terreno. Aí não tem como plantar. Amém, Jesus? Glória a Deus. É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode